Primeiro, queria, assim, elogiar o evento, porque é o primeiro evento que eu vou, que o empoderamento feminino está expresso de uma forma absoluta aí, né? Então, pô, parabéns, né, para o Jadson, para o Felipe, para a JS por isso. E segundo é porque eu acho que esses dois caras vêm fazendo um trabalho assim com a comunidade de desenvolvedores espetacular, né, são parceiros aí, o Jadson trabalhou comigo durante um tempo. Então, assim, estar aqui com vocês é também dizer para eles aí que pô, obrigado aí pelo convite, né? E a vontade de estar aqui, de colaborar de alguma forma, não se dá no plano, né, da discussão técnica, da discussão, mas da visão da experiência, que é o que a gente vai falar. Tá? Então, eu sou engenheiro de formação, né, mas eu não sou um engenheiro de vocação. Trabalhei os 15 primeiros anos da minha vida na indústria aeronáutica, que não tem nada a ver com o que eu fiz nos últimos 20, né, que foi trabalhar, basicamente, com comunicação e com comunicação em cima dessa visão da comunicação digital, onde eu tive ali no final dos anos 90, até 2 anos atrás, construindo um projeto que foi o da AG2, que é hoje uma das principais agências nativas do digital, que em 2010 acabou sendo adquirida pelo terceiro maior grupo de comunicação do mundo, que é a Publicis, e eu acabei, no final de 2015, fechando esse ciclo como empreendedor na AG2 e voltando para Porto Alegre, e aí criando um novo ciclo de desenvolvimento. E aí hoje eu participo de 6 negócios diferentes, 4 deles têm alguma coisa a ver com a construção de experiência de marcas. Tá? Então, assim, eu espero... Já está ok aqui? Então, eu acho que a ideia hoje é falar sobre experiência, numa visão que traga alguma reflexão para vocês entendam a experiência de um jeito diferente, e, embora eu saiba que esse grupo aqui é um grupo bastante técnico e tal, eu faço aqui o desafio para que vocês entendam, né, a visão mais ampla possível da experiência nós, como seres humanos. Né? E eu acho que esse é o objetivo da reflexão de hoje. Beleza? Então, como eu falei para vocês, eu construí uma agência depois de 15 anos como engenheiro no mercado aeronáutico. Essa agência foi comprada por um grande grupo de comunicação, eu fiquei até 2015, saí de lá para montar outros negócios. Hoje eu participo de 6 negócios, 4 deles têm a ver com essa visão e com essa discussão sobre experiência que eu vou trazer para vocês hoje. Nesse processo todo, eu tive realmente a oportunidade de trabalhar com grandes marcas e de construir experiência de marca para gigantes, né, do porte de Bradesco, Natura, Embraer, enfim. E essa experiência ela acabou traduzindo um pouco essa minha visão empreendedora dos dias de hoje. Muito bem. Começo discutindo e trazendo para vocês essa pergunta. O que é uma experiência? O que é uma experiência? Vou passar um pupurri aqui, aí o som, se estiver alto, eu já regulo aqui, de algumas experiências. Fechar aí antes da louca se matar aqui, né? O que são isso, né? O que são essas experiências, na verdade, na literatura? Isso é o que a gente chama de experiências extraordinárias. São experiências que desafiam o sentido da gente, que fazem o corpo, né, e principalmente o nosso cérebro, produzir substâncias que ele não está acostumado, e que tem, né, uma dimensão de transformação de emoção e sentimento num nível top. Qualquer um de vocês pode passar a vida toda sem ter qualquer tipo de experiência que a literatura classifique de extraordinária. Talvez não mude muito, pode passar a vida toda a passeio. Mas dificilmente, ou melhor, é impossível que vocês, ou qualquer um de nós, passe a vida sem ter experiências que são cotidianas. Do ponto de vista de experiências extraordinárias, a minha última experiência que eu classificaria como extraordinárias, eu gosto um pouco disso, foi uma oportunidade de fazer, em janeiro desse ano, um mergulho, né, scuba dive, em 15 metros, num lugar mais especial do mundo para fazer esse tipo de mergulho. Koh Phi Phi, na Tailândia. Né? Alguém mergulha aqui de vocês? Alguém tem experiência de mergulho?
Tá, então vai me ajudar. Eu não tinha até esse dia. Por que isso é uma experiência extraordinária, né? Experiência é uma coisa que a gente não terceiriza, eu não posso falar de vocês não podem falar da minha, né? Isso aqui é sensacional e aí uma experiência extraordinária porque, primeiro, a gente é treinado metodologicamente para não respirar embaixo d'água, né? Em casa, quando beber na banheira, no verão na praia, na piscina. Só que quando tu te vê com equipamento, óbvio, mas respirando embaixo d'água, a sensação é transformadora, é maluca. A gente foi treinado para não fazer isso. Quando tu te vê respirando como um peixe. Quando tu soma isso, a sensação de flutuação, né, compensado lá pelo tubo, pelo peso do cinto, mas tu está flutuando, gravidade zero, e respirando embaixo d'água. E aí tu soma essas duas coisas, a sensação de estar vendo uma fauna e uma flora absolutamente inusitada, que tu nunca viu antes, com espectro de cores que tu também nunca viu antes. Então, isso constitui, né, um somatório de experiências que se transformam numa experiência que a gente chama de extraordinária. Mas, como eu disse, a gente pode passar toda a vida sem ter esse nível de experiência, mas não pode passar a vida sem as experiências cotidianas. E as experiências cotidianas, positivas, neutras ou negativas, é que acabam criando as rotinas de vocês, os hábitos de vocês, e, inclusive, os hábitos de consumo de bens, produtos, serviços, enfim. As rotinas de vocês, os hábitos de vocês, são construídos a partir das experiências positivas ou negativas do dia a dia. Certo? E isso que acaba fazendo com que a gente tenha conexões maiores ou menores com algumas marcas. Vamos lá. Não vou detalhar, mas eu voltei para Porto Alegre no meio da experiência e da briga entre Uber e taxista. Voltei decidido que eu tinha que comprar um carro 2 anos atrás, porque a minha esposa tinha um carro, eu ia voltar para Porto Alegre, precisava de um outro carro. Cara, comecei a andar de Uber, não usei o carro, né? Fiquei meses, depois decidi não comprar, faz 2 anos que eu não utilizo mais carro. Por quê? Porque eu acho que a minha experiência andando de Uber é melhor do que a experiência tendo, sei lá, um SUV. A experiência é melhor. Eu digito, eu respondo e-mail, né? Eu não pago estacionamento, eu não pago. Em algum momento, eu andei de Uber durante vários meses e, descendo de um cliente sem carga no celular, eu tive que pegar um táxi. A experiência foi péssima, foi péssima. E aí, eu voltei a andar de Uber. Aí, daqui a pouco, o Uber começou a baixar demais o serviço e a qualidade. E aí, quando baixou demais o serviço e a qualidade, eu vou encontrar outra solução, que não vai ser o táxi. Tá? A experiência do táxi é pior. A minha experiência vai ser, provavelmente, né, o Cabify, ou, enfim, não importa. Mas isso são experiências cotidianas. E a gente vai construindo essa relação e essa construção de conexão com marcas a partir desse tipo de experiência. E é por isso que vocês comem um determinado iogurte, né, utilizam um determinado tipo de, enfim, utilizam gostam de uma determinada cerveja, utilizam melhor um determinado serviço, enfim. Muito bem. Dito isso, gente, vamos lá. A gente tem que falar, entrando um pouquinho mais na questão da experiência de consumo. E a experiência de consumo, nos últimos 100 anos, ela se transformou de forma expressiva por 2 momentos. Quando a gente fala de experiência de consumo e projeta lá para os anos 60, 70, quando eu era muito criança, mas os meus pais e os meus avós consumiam, a experiência era baseada exclusivamente no seguinte: era familiar e ela era de bens duráveis. Imaginem isso. Tudo que tu comprava era pensando na família. Se possível, com bens duráveis que tu deixasse para os teus filhos. Então, uma tela, sei lá, uma TV, era da família. Um rádio era da família. Um carro era da família. Tu comprava um liquidificador para liquidificar. Uma enceradeira para encerar. Nem tem mais enceradeira, né? Nem existe. Enfim, era essa a lógica do consumo. Lógico que não existiam marcas. Eu comprava bens duráveis que funcionassem. Num determinado momento, e aí década de 60, 70, aquela visão do uso, exclusivamente do uso e do uso familiar e de bens duráveis, ela começa a ter um ganho de significados. A gente começa a enxergar outros significados nas coisas.
E a gente passa daquele consumo que era familiar e de bens duráveis para um consumo individual e de moda. Não interessa se dura, interessa que eu gosto. Não interessa se é para a família, interessa que é para mim. Essa é a grande mudança nesse momento. A partir dos anos 2000, esse consumo de significados e ambiente fértil para a construção de marcas com significados, ele passa a ser um consumo de significados a partir de experiências. E a gente vai explorar isso e vai ver o que isso tem a ver com vocês. E aí a gente começa a entender o que é experiência de marca, certo? Experiência de marca, na verdade, ele pode ser resumido pelas respostas que a gente dá aos estímulos que as marcas nos dão. Todos nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. Então, os estímulos que as marcas nos dão são a funcionalidade, o design, a comunicação. As respostas é o nosso processo de cognição, é as nossas sensações, os nossos sentimentos em relação a esses estímulos. É assim que funciona, é assim que a gente funciona. E todos vocês têm relações e conexões diferentes com marcas. Se eu pedir para cada um dizer uma marca de cerveja, eu faço isso com meus alunos, a gente vai ter 20 diferentes. Se a gente explorar isso, a gente vai entender por quê. Certo? Beleza. Então, experiência com marca, ela se expressa em várias dimensões. Sensorial, afetiva, intelectual, comportamental. E aí a gente pode dizer que a experiência é muito mais do que a dimensão racional dos anos 60, dos anos 70. Ela afeta o campo das emoções. Em todos nós. E aí a gente pode dizer que construção de marca, o branding, hoje, diferente do que foi, sei lá, até os anos 2010, vamos dizer, construção de marca é, sobretudo, e cada vez mais, experiência de marca. Se a gente olhar essas 8 marcas que eu peguei aí, aleatoriamente, né, podia pegar outras 8, e eu perguntar para vocês, se vocês olharem Netflix, Apple, Uber, Google, Nubank, Facebook, Airbnb, Spotify, perguntar para vocês, quem de vocês tem experiências positivas, boas, com pelo menos, sei lá, 4 dessas marcas? Levanta a mão para mim. 100%. Quem de vocês tem experiências positivas para fechar com pelo menos 6 dessas marcas? Positivas. 85%. Beleza. Por que isso? Por que vocês percebem isso de uma forma positiva? Porque essas marcas, elas têm no negócio a questão da experiência. Essas marcas, elas não têm a experiência como um atributo, elas têm a experiência como um negócio. O negócio delas é a construção de experiência positiva. E elas pensam e se organizam assim, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da sua forma organizacional, do ponto de vista da sua comunicação e do seu marketing. Beleza, então a gente vive uma economia da experiência. A gente vive isso. A gente, se olhar, né, e não sou eu que estou dizendo, na verdade tem 2 pesquisadores de Harvard que construíram esse conceito e que simplificam muito esse conceito quando eles nos dizem o seguinte: na história da humanidade existem 4 estágios econômicos. O primeiro estágio é um estágio agrário, extrativista. O segundo estágio é um estágio industrial. O terceiro estágio, que se fala tanto, é um estágio de serviços, da economia de serviços. E o 4 estágios, que é o que eles pregam, né, como pesquisadores, é o estágio da experiência, que nós estamos vivendo. Certo? E é fácil de entender isso se a gente olhar para um exemplo muito prático, da construção de um bolo de chocolate no aniversário do filho, por exemplo. Na época agrária, extrativista, né, talvez nos meus avós, bisavós, talvez, sei lá, mas quando o filho queria um bolo de chocolate no aniversário, a mãe ia lá, comprava insumos básicos, farinha e cacau, por exemplo, misturava tudo, fazia a química, a alquimia e transformava isso num bolo de chocolate. Poucos centavos para fazer isso. O estágio seguinte, né, dessa história da construção das fases da economia, né, dessa visão dos 2 pesquisadores, fase da industrialização, já com a indústria alimentícia,
O que se fazia? Ia lá, comprava produtos pré-mixados, juntava, assava, fazia um bolo de chocolate. Alguns reais, do ponto de vista de economia, de movimentação, de valor e de dinheiro, né? No estágio de serviços, o que a mãe faz? Vai lá, na internet, no mobile, liga, né, entra em contato com a bakery, compra uma nude maravilhosa de não sei o quê, recebe em casa, custa R$120. Na economia da experiência, que é o que a gente vive, o que acontece? A mãe vai lá, contrata, sei lá, a festa do pijama, a festa do boliche, paga R$5.000, chama a molecada, e a uma hora lá vai ter um bolo, que pode nem ser de chocolate, tão pouco interessa, né? Interessa a experiência. E é assim que a gente vem construindo esses estágios. Então, hoje a gente está construindo, em tudo que é produto que a gente faz, ou em tudo que é experiência de marca, uma visão que está orientada fundamentalmente para a experiência. Isso movimenta muito mais dinheiro, isso emprega muito mais gente, isso faz com que, né, a humanidade continue evoluindo e gerando riqueza. Muito bem. A gente vive essa economia da experiência. Quer comprovar isso? Olha as marcas mais valiosas de 2012, olha as marcas mais valiosas de 2017. 5 anos de diferença, pela Forbes. Não sou eu que estou dizendo, é a Forbes. Aí a gente vai ver. Apple, Microsoft, 5 anos atrás, né? Coca-Cola, IBM, Google, McDonald's, blá, blá, várias de tecnologia. Olha na coluna da direita, 5 anos depois, Microsoft cai, IBM some, GE some, Intel some, Cisco some. Quem que aparece na lista? São as empresas de tecnologia? Não, não necessariamente. Disney, né? A primeira empresa a entender a economia da experiência. Aparece na lista das mais valiosas, 2017. Lógico, né? Google, Facebook, enfim. Mas tem uma Toyota aqui, tem uma Samsung aqui. Então, gente, e não é uma questão de olhar exclusivamente, não, são as empresas da nova economia. Cara, são as empresas da economia da experiência que crescem com o valor. Não necessariamente as empresas de tecnologia, não necessariamente as empresas pós, né, o ambiente informacional da internet ter aparecido. Não. O que mostra aqui é o crescimento da visão da experiência, das empresas que estão orientadas para a experiência. Tá? Vamos lá. Não existe, né, e aí estamos falando, né, num grupo de técnicos, mas, enfim, se tivesse aqui, estou mais acostumado a falar para a gente de comunicação, não existe milhões em publicidade que vão salvar uma experiência ruim. E a experiência boa, vocês são responsáveis por construir. Tá? Beleza. Para as marcas que a gente viu, o negócio é a experiência. Enfim, e agora? Como é que tu constrói a experiência? Né? Como é que tu pega uma empresa, seja nova, startup, ou seja uma empresa de 100 anos, e constrói na cabeça destas empresas que a experiência é o que é mais importante. Né? Tem essa muralha aí. E a questão básica e fundamental, na minha visão, é a construção, em qualquer empresa, não interessa o tamanho, não interessa a idade, da cultura da experiência. A gente precisa criar a cultura da experiência em cima de qualquer empresa que vocês trabalhem ou venham a trabalhar. Se não tiver cultura da experiência, está fadada a, se for muito grande, cair daquela lista, né, das principais marcas, se for muito pequena, sumir do mapa. Essas empresas que a gente viu lá atrás, elas têm isso desde sempre, né, que a gente pegou como exemplo. Como é que a gente faz isso? Primeiro, essa visão do mapa da experiência, né, que não é um mapa linear, como o pessoal da comunicação e do marketing gosta de ver, que é a jornada de experiência, que começa lá, quando o cara descobre a necessidade, termina quando ele usa o produto. Tira isso da frente. Essa jornada ela é infinita, cíclica, e começa e faz este movimento. Se eu mapear todos os pontos de contato, né, das pessoas com as marcas e criar uma boa experiência, eu tenho cultura de experiência.
Beleza. Tem um cara com um nome impronunciável, que é esse, mas eu vou arriscar, Csikszentmihalyi, o nome desse cara, que é um gênio pesquisador, eu não tenho repertório para falar desse cara, mas o cara analisou rapidamente o seguinte: 50 anos no mercado americano, o crescimento da renda per capita. Em 50 anos, a renda per capita americana multiplicou por 3. A felicidade per capita caiu uns 30%. Aquela história de que dinheiro não traz felicidade é verdade, né? Então, o Csikszentmihalyi, que é o cara que fez esse estudo, ele diz o seguinte: a gente consegue criar experiências de fluxo, que é o que ele chama, flow experience, que são experiências positivas e muito gratificantes em situações extraordinárias ou cotidianas. Tá? E isso, basicamente, é uma equação que leva em conta se as experiências que estão sendo criadas traduzem um desafio proporcional à habilidade que a gente tem. Então, quando a gente está vivendo uma experiência que ela é proporcional do ponto de vista do desafio que tem que existir, com a nossa habilidade, com a nossa capacidade, com nossos skills, a gente se entra em experiência de fluxo. Todo desenvolvedor já viveu essa experiência. Eu tive uma agência que tinha mais de 50 desenvolvedores. Porque é aquela hora que tu entra num processo de fluxo de trabalho, sem nenhum ego, que tu, praticamente, as noções de espaço e tempo se distorcem, e tu está tão concentrado que tu só quer realizar o trabalho. E aí tu entra, às vezes, horas, 8 horas, que parece que se passaram 2. É o mesmo fenômeno que acontece com quem corre. Pô, eu já fiz maratona. Cara, tem uma hora que parece que desliga, e quando tu vê, diz, pô, passou 2 horas e eu achei que tinha passado 5 minutos. Enfim, o alto nível de concentração, com desafio e com habilidade proporcional, criam isso. Se eu tiver muito em cima, eu tenho um desafio maior do que a minha habilidade, eu crio ansiedade. Se eu tiver com um desafio muito menor do que a minha habilidade, eu crio o boring, né? o tédio, certo? E o tédio é, por exemplo, é por isso que não dá para viver experiência de fluxo e ser feliz olhando televisão a vida toda, ou no Facebook, porque tu está aqui, não tem desafio, e as tuas habilidades são mais que suficientes, certo? Tu tem que estar aqui nesse canal. Algumas marcas entendem e fazem isso, e criam a visão da experiência de fluxo para a sua relação com as pessoas. Como é que começa essa construção de cultura de experiência? Começa, né, hoje, né, contemporaneamente falando, com uma construção de user experience. Mas, pô, é suficiente isso? Né, nessa briga dos designers com os desenvolvedores, é suficiente isso? Não, experiência de uso é o início de uma trajetória de construção de cultura de experiência, em qualquer negócio, independente do tamanho. Né? A Forbes diz lá que cada R$1 investido, ou $1 investido em experiência de uso, tem $100 de volta para o negócio. Acho que é exagero, tal, mas, enfim. Vamos lá, experiência de uso, não preciso definir para vocês conhecem tão bem quanto eu. Tá? O que é? Né? Responde pela usabilidade, design de interação, visual design, né? UI, sei lá, enfim. Quando a gente fala de Customer Experience, a gente está entrando numa outra área que talvez tenha menos a ver com a média, né, do interesse de vocês, mas é fundamental para qualquer negócio. Né? É tudo aquilo que está representado pelo que não é, a utilização específica do produto ou da plataforma de transação, né, ou da plataforma de intermediação entre o serviço e as pessoas. Então, está lá o serviço ao cliente, a comunicação, o processo de vendas. Isso também constrói experiência. Então, o X é a base, Customer Experience, né, é a evolução disso, né, e vai estar definindo, né, que toda esta jornada está coberta por esses dois. Quando a gente fala de Branding Experience, que aí é a experiência de marca, ela diz respeito a exatamente e absolutamente tudo, né, que é ponto de contato das pessoas com as marcas. Quem pensa assim, provavelmente, tem evolução e tem sucesso. Não interessa se produz conteúdo, se produz
plataforma, a experiência em todos os pontos de contato vai construir uma branding experience para o negócio. É possível ter uma customer experience ruim e uma UX boa? Não. Isso não vai construir um brand experience bom. Exemplo clássico, assim, só para a Virgin America, né? Melhor, eu trabalhei muitos anos nesse setor, então sei, o melhor projeto de serviços e compra de ticket é desses caras no mercado aeronáutico, né? No mercado da aviação. Só que quando, né, a gente tem lá multi-device, alta performance, usabilidade foda, tudo certo. Quando tu vai embarcar, é igual a Gol no Salgado Filho. Tem diferença. Sabe? Então, isso tu não vai construir um brand experience bom. Mesmo que tu faça um puta projeto bom. Mesmo que vocês façam o melhor desenvolvimento possível, que a galera do X faça o melhor projeto possível. Se a branding experience só vai se completar se em todos os pontos de contato isso for bom. Como é que constrói cultura de experiência, né? Essa é a... E aí, necessariamente, talvez aí vem o insight, cara, tu não constrói cultura de experiência sem cultura de design. Isso não quer dizer designers. Cultura de design, que vocês, de um jeito ou outro, certamente também têm. E vocês vão entender por quê, se a gente avançar um pouquinho, né? Se a gente entender o que é, primeiro, design. E aí eu trago uma trajetória aqui, nos últimos 80 anos, de como mudou a visão do que é design, né? Vou passar aqui rapidinho. Prints de objetos. Interfaces controladas por mouse, né? Já nos anos 80. Interface para todos, revolução do PC, né? Universo digital, como a gente conhece, pós-iPhone, pós-redes sociais. E daqui para frente. A gente vai pensar design, vai fazer design, sem designers. Ou, como diz minha camisa aqui, achando que todos são designers, e não mais só os designers. Que o que nos interessa é o jeito de pensar, para construir experiência e cultura de experiência. E design não é um departamento, não é uma área, não é os caras de UX. Design é um mindset, é um jeito de pensar. Por isso se fala tanto em design thinking, de jeito errado, mas isso é uma outra palestra. Mas se fala tanto de design thinking, né? E de workshop de design thinking. Né? É porque design é um jeito de pensar, é um mindset. Design é encontrar lógica no caos. Vocês fazem isso. É ser capaz de resolver problemas de alta complexidade. Tem tudo a ver com vocês. É a capacidade de realmente entender problemas não determinados e dar solução para eles. Construir solução na medida em que resolve. Então, assim, a visão de design que vocês precisam começar a construir é a capacidade de, através de um pensamento não linear, resolver problemas de alta complexidade. Encontrar lógica no caos. Então, o pensamento do design ele acaba sendo uma das bases, o pensamento do design, uma das bases fundamentais de construção de cultura de experiência em empresas e marcas. Não tem como construir cultura de experiência com pensamento linear, sem ouvir o usuário, né? Sem entender o usuário, sem fazer design voltado e orientado para o humano. Existe. Não é pensamento linear que vai construir cultura de experiência. E sem cultura de experiência, as marcas vão morrer. Né? Não é digitalizar as marcas, é criar cultura de experiência nas marcas. E aí tem essa visão. Todos nós somos designers. Né? Porque todos nós temos esta capacidade, pelo menos nesse grupo aqui, de trazer essa visão não linear, de construir experiência positiva com marcas. Somos designers trabalhando pela experiência. Nós falamos aqui nesse, não sei quanto tempo deu, quanto tempo eu tenho. Alguém me diz aí? Sei lá.
deu quase 30. Mas a gente passou rapidamente por vários conceitos que cada um podia dar uma discussão e uma palestra. A gente falou de experiências extraordinárias, a gente falou de experiências cotidianas, a gente falou de experiências de consumo, a gente falou de experiências de fluxo, Csikszentmihalyi, né? Lembra lá o cara? User experience, customer experience, brand experience, economia da experiência. Né? Tudo isso são formas e jeitos de fazer e de construir experiência. De um jeito ou de outro, isso tudo está relacionado. Então, eu podia ficar aqui, né, mas a gente não vai ter tempo, lembrando várias referências positivas. Eu vou só passar. Né? Spotify, vocês conhecem, sabem por quê, né? E não é essencialmente pelo que é o produto, mas pelo jeito revolucionário que eles se organizaram, e essa visão de times, esquadras, tribos, né? Vocês usam tanto isso. Nada mais é do que olhar para a experiência e olhar uma estrutura organizacional pensando em experiência, onde tu olha funcionalidades. Funcionalidades compõem uma experiência. E é assim que eu vou organizar a minha estrutura. Muito bem. O Airbnb materializa e tangibiliza a questão da experiência hoje como ninguém. Eles estão vendendo experiências de verdade. Antes vendiam experiências em imóveis que a gente colocava à disposição para as pessoas utilizarem. Hoje eles vendem experiências. Se tu entrar, está chegando no Brasil, começa pelo Rio de Janeiro, começou pelo Rio de Janeiro já, eu posso colocar uma experiência para vender lá. Uma experiência gastronômica, uma experiência fazendo yoga com o mestre, sei lá o quê. Qualquer experiência eu posso ir lá e colocar. Hoje, no Airbnb. Não tem nada mais literal. Não vou falar da Insecta, quem conhece a Insecta aqui. Pô, marca gaúcha, de sapato, de calçado vegano. Enfim, todos os pontos de contato dessa marca. Tu tem uma experiência positiva. É uma marca nova. Né? Empoderamento feminino, de novo, são 3 meninas. Enfim, não vou entrar no detalhe porque a gente não tem tempo. Uma fintech gaúcha também, é o Warren. Talvez vocês conheçam. Utiliza robo-advisors para fazer investimentos a partir de R$100. Pegar R$100 por mês, se for lá na Warren, conversar com o botzinho deles, tu vai poder investir. Cara, tom de voz, tudo simples, experiência de fluxo o tempo todo, sabe? Ah, tá difícil, o pessoal quer me matar. Bom, então, gente, para fechar, voltei aqui. Para fechar, só queria dizer o seguinte: tudo, inclusive comunicação, ela só faz sentido se as pessoas conseguirem usar, se conseguir construir essa experiência de fluxo, que a gente explorou muito pouco aqui, mas se conseguir traduzir isso para marcas e ter uma boa experiência, isso é uma chave de sucesso. Cultura da experiência precisa ser entendida, priorizada e construída. Eu vou pegar o exemplo que talvez seja um vídeo meio batido, mas eu acho muito legal, porque ele mostra isso, que é o do Google Home. Não sei se vocês já viram, provavelmente sim, mas eu queria passar de novo para a gente tentar tangibilizar um pouquinho essa pouco mais de meia hora que eu falei aqui, tá? Então, deem uma olhadinha nisso. Okay, Google, turn on the hall lights. Okay, Google, turn up the music. Okay, Google, what's a good substitute for cardamom? Mix together equal parts cinnamon and nutmeg. Okay, Google, what sound does a whale make? Okay, Google, what's the weather? Two babies dream. How do you say nice to meet you in Spanish? Encantada de conocerte. Okay, Google, dim the lights. Isso é experiência de fluxo, né? Isso é cultura de experiência. E esse é o, né, por isso, enfim, né, o Google é hoje o que é. Né? Isso aí, gente. Tem o meu e-mail aqui, meu e-mail da Dex, Facebook, Twitter, @CesarPaz. Estou à disposição aí depois, se
vocês quiserem trocar alguma ideia, mas se quiserem me achar é fácil, tá? Obrigado aí.